Vamos falar de nitidez na fotografia. Eu quero te falar aí de 3 erros que tu precisas evitar para as tuas fotografias serem muito mais nítidas, tá? Então, bora para o vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre nitidez, tá? E uma coisa que muito fotógrafo tem dificuldade é em ter fotografias mais nítidas. E muitas vezes ficam a perguntar, mas porquê que as minhas fotos não são tão nítidas? O que é que eu não... Qual é o truque? Muitas vezes existem coisas que podem ser feitas, mas existem erros também que eu vejo muito fotógrafo a cometer, tá? Então eu vou falar nesse vídeo aqui das duas coisas, dos erros que tu deves evitar e também o que tu podes fazer para as tuas fotos serem mais nítidas, ok? E se tu chegaste por aqui nesse canal agora, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor e nesse canal aqui tu vais encontrar muito conteúdo para quem vive ou quer viver de fotografia. Então se esse é o teu caso, deixa o like aí, subscreve o canal e vamos para o nosso vídeo. Então vamos lá, eu quero te mostrar o primeiro erro, ele tem a ver com o foco da tua imagem, tá? Então muitas vezes a pessoa erra o foco ou o modo de foco que está a fotografar e aí não vai conseguir ter fotos nítidas, tá? Eu vou-te dar um exemplo. Muitas vezes quando nós estamos a utilizar o modo de foco single, que é aquele foca, dispara, o AFS na maioria das câmaras, tá? Então quando nós estamos a usar esse modo de foco, nós precisamos ter alguns cuidados. Porquê? Basicamente, como é que funciona o foco da nossa fotografia? Imagina que eu tenho aqui esse dedo e eu tenho aqui a minha câmera e eu quero fotografar esse dedo. Se eu fizer o foco nessa distância e depois de eu fazer o foco, eu me aproximar ou eu me afastar do meu dedo, o que é que acontece? A distância, ela vai mudar e ao mudar, basicamente o meu ponto de foco e ele vai ser alterado também. Então muitas vezes o que acontece? A pessoa está lá a fotografar, ela foca nos olhos da pessoa, só que aí depois, mesmo sem perceber, ela vai um pouco mais para a frente, um pouco mais para trás e só isso já altera a linha do foco da tua fotografia e obviamente o foco vai ficar mais atrás, vai ficar mais à frente e a tua imagem vai ficar desfocada, tá? Então tem duas coisas que tu precisas de ter cuidado nessa hora. Primeira, usar o modo de foco correto. Sérgio, qual é o modo de foco correto? Depende do tipo de fotografia que tu estás a fazer. Então eu vou deixar um vídeo que eu já fiz apenas sobre o modo de foco. Eu vou deixá-lo aqui num desses cards aí que aparece no nosso vídeo, que é só sobre modos de foco, tá? Então presta atenção, tu estás a usar o modo de foco certo para o tipo de fotografia que tu queres e a outra cuidado é o quê? Quando tu usas, por exemplo, lentes que tenham uma abertura muito grande, por exemplo, lente 1.4, 1.8, quando tu usas esse tipo de lentes, tu tens que ter cuidado. Porquê? Porque essas lentes, elas têm uma profundidade de campo muito menor. Então, à mínima movimentação, a tua fotografia vai ficar desfocada. O segundo erro, ele não tem tanto a ver com a parte do clique, mas ele tem a ver com aquilo que vem depois do clique, que é a hora da edição. Então, tem muitos fotógrafos que querem a fotografia sempre muito nítida, com muita nitidez, saindo assim da câmera. Gente, quem me acompanha por aqui já sabe, não existe fotografia sem edição. O nosso resultado final é uma junção das duas coisas. Então sim, ó, dá uma olhada nesses antes e depois e olha como as fotografias têm muito mais nitidez depois do processo de edição. E isso é normal. Porquê? Porque basicamente quando nós clicamos em RAW, quando nós clicamos, ele é um negativo, tá? Digamos assim. Então ela é uma imagem crua. O que é que isso significa? Que ela é uma imagem que não tem contraste. Ela não tem uma nitidez como aquele arquivo finalizado. Então o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos adicionar essa nitidez e esse contraste, muitas vezes essa saturação nas cores na hora da edição, tá? E é por isso que um arquivo antes da edição sempre vai ser inferior a um arquivo bem editado. Então o que é importante tu entenderes? Na hora de editar, por exemplo, vou abrir aqui o Lightroom, nós podemos sim trazer mais nitidez para a nossa fotografia, só qual é a parte interessante? Tem pessoas que acham que a nitidez ela só pode ser adicionada aqui na nossa ferramenta de detalhe. Eu vou aqui e eu aumento a nitidez. Não, a nitidez ela pode ser usada de outras formas também. Por exemplo, quando eu trago mais textura para a minha fotografia fica com mais detalhe, ela fica mais nítida. Quando eu aumento a claridade da minha fotografia, ela fica também com mais detalhe. Então a nitidez ela pode ser usada de várias formas na nossa edição. E qual é a parte interessante? É que eu posso adicionar essa nitidez na fotografia como um todo ou eu posso fazer isso em algumas partes específicas da imagem. Então, por exemplo, eu posso adicionar um ajuste localizado e nesse ajuste localizado aumentar a nitidez só nos lugares que eu quero da minha fotografia, tá? Então, ó, por exemplo, no fundo da minha imagem ou na pessoa, se for esse o meu objetivo, tá?
E aí sim, ó, controlar a intensidade que eu quero só em partes específicas da minha fotografia. E aí nós vamos para o nosso terceiro erro. Só que antes eu quero te perguntar, tu já deixaste o like nesse vídeo? Então vai lá, clica aí no like. Essa é uma forma aí de tu ajudares esse canal a chegar até mais pessoas e nós produzirmos mais conteúdo como esse aqui, tá? Então, deixaste? Agora sim. Terceiro erro, e ele tem a ver com a velocidade. Sérgio, meu Deus, como assim a velocidade? Sim, a velocidade é uma das coisas que impacta muito no foco da nossa fotografia. Quando nós falamos do triângulo de exposição, que é o quê? Velocidade, abertura e ISO. A velocidade ela é muito importante para que as tuas fotos sejam mais nítidas. Então, para quem está no início, principalmente, o que eu te sugiro é evita fazer fotografias de pessoas abaixo de 125 de velocidade. 1/125 de velocidade. Sérgio, mas isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas a tendência é que abaixo de 125, a própria respiração do ser humano, ela já é suficiente para que a tua fotografia fique tremida e tu não consigas ter uma foto tão nítida. De novo, isso não é uma regra, isso depende do tipo de fotografia que tu estás a querer fazer. Por exemplo, para nós fazermos essa fotografia em que o casal está praticamente parado, eu posso usar uma velocidade, por exemplo, de 1/125 e a minha foto vai ficar nítida. Agora, se eu tentar fazer uma fotografia como essa aqui, com a mesma velocidade, provavelmente a fotografia vai ficar tremida. Porquê? Porque eu tenho uma velocidade maior na cena da minha foto. Então, nesse caso aqui, ó, eu utilizei uma velocidade de 4000 para que a minha fotografia ficasse extremamente nítida. Ó, e esse exemplo também. Aqui eu usei uma velocidade de 4000 também. Ó, deixa-te dar um exemplo aqui. Olha como essa fotografia aqui, ela foi feita a 320 de velocidade, 1/320. E olha como mesmo a fotografia estando nítida, o chapéu que estava com uma velocidade maior, que ele foi atirado, olha como ele está ligeiramente tremido. Tanto esse chapéu como esse aqui, eles estão ligeiramente tremidos. Porquê? Porque se eu quisesse que eles ficassem congelados, extremamente nítidos, eu ia ter que utilizar uma velocidade maior. Tu entendes? Então não tem uma regra que tu possas usar. Usa 125 e tudo vai ficar nítido. Depende do que tu estás a fotografar. Mas presta atenção que a velocidade ela pode ser sim fundamental para que as tuas fotos fiquem mais nítidas. E tem uma coisa muito importante. Sempre que tu usas a prioridade de abertura, por exemplo, isso é uma coisa que às vezes acontece. A pessoa acaba errando. Porque ela configura a câmera para prioridade de abertura e, como o próprio nome diz, a câmera ela vai priorizar o quê? A abertura. Ou seja, às vezes ela vai fazer uma foto fixa a 5.6 de abertura e ela vai variar a velocidade. Então muitas vezes tu fazes uma fotografia em que a velocidade está a 320, por exemplo, e a foto está extremamente nítida. E num ambiente com menos luz, como a câmera está programada para prioridade de abertura, ela vai baixar a velocidade, por exemplo. E às vezes ela vai te fazer uma foto com uma velocidade de 80 e a foto vai ficar tremida e tu não entendes muito bem porquê, tá? Então cada modo ele pode ser usado em determinadas situações e é bom a gente entender a diferença entre eles. E talvez se tu estás no início da fotografia, todos esses nomes, esses conceitos sejam um pouco confusos para ti, mas isso é normal. Aos poucos as coisas vão sendo assimiladas e passo a passo a gente vai evoluindo aí na nossa jornada na fotografia. E agora quero que tu me contes aqui nos comentários desse vídeo qual desses erros tu já cometeste. Eu mesmo vou falar, tá? Eu vou ser o primeiro comentário. Eu vou dizer, eu cometi todos esses 3 erros. Eu já cometi esses 3 erros e por isso que eu gravei e trouxe aqui para ti, tá? Mas deixa aqui, essa é a forma também de eu entender quais são os assuntos que vocês têm mais dificuldade e dessa forma eu posso criar conteúdo relacionado com eles. E espero que tenhas gostado desse vídeo, deixa o like, subscreve o canal e eu vou deixar aqui afixado um vídeo onde eu falo mais sobre nitidez na fotografia. Vemo-nos no próximo vídeo.